vida, é que de facto a nossa caminhada cristã, aos poucos e poucos, ela vai se tornando uma caminhada confortável. Porque afinal de contas agora temos Deus, temos o perdão, temos o amor, temos tudo o que é bom. E mais, depois começaram a surgir novas ideias e novas mensagens por aí, não importa de onde, não é isso que está agora em causa. Mas a verdade é que começou em que nós quase que até poderíamos reivindicar o nosso conforto constante com Deus. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar, sim ou não? Vão dizendo alguma coisa. Ajudem-me a pregar, senão eu não percebo se vocês já desistiram de me ouvir ou se ainda estão aí. Estão aí ainda? Débora, estás aí? Yes. Então percebemos, irmãos, e ao lermos a Bíblia percebemos que isso nem sequer é de Deus para a nossa vida. Deus não está a construir ou a trabalhar em função do nosso conforto. Ele está a edificar um reino, o seu reino. Então isso é claro. Depois vimos uma segunda mensagem que é uma chamada para o desconfortável. Deus chama-nos para o desconfortável. Nem todos vão ouvir, nem todos vão aceitar essa chamada, nem todos vão entrar por aí, nem todos vão entender isso, mas muitos entendem isso. A Bíblia é um livro que está cheio de uma chamada para o desconfortável. Quase todas, se não todas as personagens bíblicas que nós vamos conhecer, mais famosas e menos famosas, mais usadas e menos usadas nos nossos sermões, a verdade é que todos eles praticamente tiveram uma chamada mais direta ou mais indireta para o desconforto. Falámos de Abraão, falámos de Moisés, falámos de Neemias. Lembram-se de Neemias? Teve que entrar no desconfortável mundo dos outros. Ele estava bem, mas Deus teve que o levar a Jerusalém de novo e não para um Jerusalém restaurado. Que é isso é o que nós esperamos, não é? A igreja é espetacular nisso. Nós um dia vamos estar na Nova Jerusalém. Mas Neemias, irmãos, enquanto estava com os pés nesta terra, ele foi chamado para ir a uma velha Jerusalém que precisava de restauração. E nós ainda estamos nesta velha Jerusalém. Gente que precisa, irmãos, de nós. Gente que precisa de alguém que os abrace. De alguém que ponha a mão no ombro e diga: olha, eu sei o teu nome, mas tu não sabes o meu. Eu fiz isto esta semana. A um fulano que anda aí a arrumar carros. Eu disse: olha, eu sei que tu chamas-te Luís, não chamas? E ele: chamo. Aí ele: já viste esta? E agora? Eu sei o teu nome e tu não sabes o meu. E ele assim: mas não tenho... E eu comecei a falar com ele. Ele disse: já veio aqui uma vez. E eu disse: mas o senhor não estava lá. O senhor Jesus está sempre. Eu é que não estava. Eu disse para ele voltar a vir, sem problema, que esta casa é para ele, é para ele poder entrar. Deus está-nos a chamar para nós entrarmos no desconfortável. Depois brincámos com a cadeira. Quem é que estava cá com a cadeira? Alguém viu? Se não podem ir ao YouTube, está lá também, está bem? Então, nós montámos aqui a cadeira, pusemos almofadas, pus-me confortável, pus gente a servir-me. O Ruth hoje nem está aqui, não, está lá dentro a servir na escola dominical. Não é? Pus a Ruth a servir, pus o Alfredo veio-me dar o iPad. Fizemos aqui uma série de brincadeiras para mostrar que é assim que nós vamos vivendo o nosso cristianismo. É tão bom ser de Jesus, é tão bom vir à igreja, porque há sempre um irmão que me dá uma bracinha, há sempre outro irmão que me dá um beijinho, há sempre um irmão que às vezes até me dá umas tangerinas ou lá não sei o quê, já não sei. Foi a irmã Mélia, não foi, irmã, foi umas, como é que se chamava aquilo? Eu não lhes perguntei o nome, comi e eu não lhes perguntei o nome. A próxima vez eu pergunto: como é que te chama? Muito obrigado. Então, é uma bênção, irmãos. Não, claro que isso faz parte, irmãos, da nossa vida. Claro que sim, nós podemos orar uns pelos outros. Mas até falámos disso. Até as nossas orações são por conforto constante. Cuida de nós, ajuda-me. E agora estou a passar por isto. Agora começou-me a doer o cabelo, coisa que nunca me doía. Irmão, já viu bem isto, agora é o meu cabelo. Você está a rir porque não é assim que lhe dói. A mim dói a falta de cabelo. Portanto, é o cabelo que me dói. Então, a verdade é que nós vamos vivendo muito assim nesta... Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? E de repente começamos a tirar as almofadas, lembram-se? E começamos a ficar torcidos, começamos a ficar com dores. E Deus, onde é que tu estás? Deus está onde sempre esteve, a chamar por nós, a querer usar a nossa vida, não para trazer conforto, mas para construir um reino. E a igreja na Putinha está aqui, irmãos, para nós edificarmos o reino de Deus. E isso não vai trazer conforto, irmãos. Na maioria das vezes vai trazer desconforto, porque Deus vai mexer connosco, Deus vai trazer problemas à nossa vida. Como é que eu me identifico com o problema do outro se eu nunca passo por problema nenhum? Quantos aqui já aprenderam essa lição? Que Deus vos fez passar por um momento mais amargo para que vocês pudessem identificar com outros da mesma maneira. É que se ninguém aqui tivesse passado por isso, eu vos garantia, Jesus passou por isso. Hebreus diz isso, diz que Jesus foi tentado para ter a mesma experiência, para dar o valor àquilo que nós passamos. Jesus sofreu no seu corpo, Jesus sofreu fome, Jesus sofreu frio. Não foi apenas porque sim, mas foi para ele poder experimentar e agora se identificar com aqueles que passam pelo mesmo. Calma. A semana passada nós estávamos aqui e fizemos aqui uma brincadeira, não é? Nós víamos que, e esse é o tema que eu quero abordar agora, ao continuar. Nós vimos como é que nós podemos lidar com o desconfortável. Então vamos ler o texto. Estão lá em Tiago? Não. Só que com esta introdução vocês já estão fartos de uma vez, já estavam prontos para se ir embora, não é? Até eu já estou cansado.
Então diz assim a palavra. Tiago 1, 2, 3 e 4. Estão lá comigo, sim ou não? Só alguns, os outros, está tudo ainda à procura. Oh, que nabos, pá. Está na Bíblia. É quase no final, abrem Apocalipse, vira à esquerda. E vai andando, segue. Chega a Tiago, parou, capítulo 1. Estão lá já, não? Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, vamos ter que ser com referência também. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de vitória. Isso, provação. Então, a semana passada nós centrámos neste versículo. Alguém se lembra? Nós não precisamos do fim para nos alegrarmos. Porque a alegria de Deus já está em nós. O diabo vai tentar nos desviar. Lembra-se que eu disse isso? O diabo vai tentar nos parar. Ele vai tentar com que nós desistamos da nossa caminhada. Alguém está cá a ouvir-me, sim ou não? Ajudem-me a pregar que é mais rápido, sim ou não? Ele vai tentar. Quantos aqui já sofreram isso? O diabo tentar nos parar. Não importa, ele vai trazendo minhoquices e vai trazendo cansaço, vai trazendo isto, vai trazendo família, vai trazendo uma série de itens para nós irmos pondo Deus e igreja de parte. Porque, desculpa, eu não posso desassociar Deus e a igreja. Eu estou bem com Deus, mas não vou à igreja. Não, desculpa, mas isso não funciona. Nem sequer é bíblico. A Bíblia está cheia de Deus e do seu povo. Não há como conhecer Deus, relacionar com Deus, se tirarmos o povo, que é a igreja. Alô? Então, ok. Então o diabo vai tentar que nós nos afastemos de Deus, ou da igreja e de Deus, de tudo. Ele vai tentar. Se ele não conseguir nos parar, o que é que nós dissemos mais? Ele vai fazer com que nós continuemos na caminhada, mas que seja uma caminhada feliz ou triste? Triste. O diabo vai te convencer que não é possível as duas coisas. Não podes ser cristão e não podes estar alegre. Não. Ou és crente ou estás alegre. E eu acho que sou a prova viva. Eu e alguns cromos que andam aí. Nós somos a prova viva. Que é possível ser de Jesus e sermos uns grandes malucos. E estarmos cheios de alegria de Deus na nossa alma. Mesmo e sobretudo quando passamos por provações. Não sei se vocês se lembram, eu brinquei nesse momento, ou pelo menos fizemos assim uma pequena brincadeira que foi, quando alguém está doente, eu dei-vos a dica, aproveitem e aprendam. Quando alguém está doente, não é o momento certo para oferecer um chocolatinho. Porque é um miminho, a pessoa está a passar por um momento mau, é o momento certo. Bem, nos outros momentos não se dá, pode dar. Mas há momentos chaves em que mais a pessoa precisa de um ânimozinho. Então quando é que nós mais precisamos de alegria? É antes, ou depois, ou durante a prova? É durante a prova. Porque antes e depois da prova não há... A gente está bem. O problema é quando estamos na prova. E eu quero dizer-vos e garantir-vos isso nesta manhã, que Deus está connosco. Ele prometeu que estaria connosco, sempre, em todos os momentos. E Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. E terminámos a nossa reunião da semana passada, comigo e com o Simão, a fazer de Paulo e Silas. Felizes e contentes, cheios de dores nos abdominais. Mas ali estávamos nós, presos, mãos e pés e cabeça. Mas o Senhor abençoou-me. Perdi 1 milímetro. E o Simão perdeu 2. Toma. Mas fizemos Paulo e Silas na prisão. Alguém se lembra? Quando é que eles começaram a louvar a Deus? Quando estavam presos. Quando estavam no meio da aflição. Quando estavam a passar pela prova. Quando eles podiam ter desistido. Eles começaram a orar e a cantar a Deus. E só depois disso é que Deus trouxe um grande derramote. Eles não celebraram a vitória. Eles não se alegraram pela vitória. Eles alegraram-se em Deus no meio da prisão. E eu quero instruir-vos a isso mais uma vez esta manhã, dar-vos esse reforço. O diabo vai tentar roubar a tua alegria. Ele vai dizer que é impossível estares em provas e estares alegres. Mas eu quero dizer que isso é mentira dele. Tu podes estar a passar por uma grande prova e ainda assim a alegria do Senhor continuar a ser a tua força. Nesta manhã nós vamos dar um pulo para o versículo 5. E vamos continuar dentro da mesma temática. Como é que lidamos com o desconfortável? Primeiro com alegria. Bora, alegria. Alegria. A gente só tem alegria, depois, agora já passou. Agora já me posso alegrar. Olha, agora todos se alegram. Quando não há problemas, quem é que não está alegre? Agora, como é que se vê quem está cheio de Deus, quem está bem com Deus? É quando está a passar pela prova. A fé está a ser provada, a perseverança está a crescer e a alegria, se ela está lá, vai começar a sair para fora. Quando? No meio da prova. Então não desistas. Nesta manhã quero dar-te outra dica que Tiago nos dá, a palavra de Deus nos dá. Quem já leu o texto já percebeu qual é.
Tiago vai dizer para nós pedirmos uma coisa a Deus. E o contexto continua a ser o mesmo. O contexto do capítulo 1... Agora vou pôr assim uma postura mais séria, tipo professor. O contexto do capítulo 1 da carta de Tiago. Tiago, este que era meio irmão de Jesus. Não Tiago, irmão de João, porque esse já tinha batido as botas. Mas este é o Tiago, que é meio irmão de Jesus. Era irmão de Jesus, de sangue. E ele fica também como um dos principais na igreja. Ele seguiu o seu irmão, que reconheceu que não era apenas seu irmão, mas era seu Senhor e Mestre, era Jesus, era Deus. Então Tiago, ele vai nos escrever esta maravilhosa carta para uma igreja que está a sofrer de todos os lados. Mas Tiago quer colocá-la na devida ordem. Então, o capítulo 1 é todo ele um contexto. O contexto das provações. Até aqui faz sentido? É o contexto das provações. E ele vai dar alguns exemplos, até vai falar de gente que é rica e de repente pode ficar pobre, de gente que é pobre e que pode ficar rica. Porquê? Porque o contexto, é para vocês verem que eu sou uma máquina. O contexto daquele tempo não era diferente de hoje, estava sempre a mudar. Por causa da instabilidade política, dos governos que havia naquele tempo, né, os impérios, toda a gente queria, havia muita corrupção. Vocês pensavam que era só agora? Coitadinhos. Não, isso já vem lá atrás. Então havia muita instabilidade. Tiago vai dizer isso um bocadinho mais à frente. Vai falar, ele vai insistir nas provações, nas tentações, mas vai nos lembrar, e nós vamos passar por lá, creio eu, mas no final, ele vai nos lembrar que o nosso Deus é bom. E que dele nunca pode vir o mal, antes pelo contrário. Deus é bom e ele só traz o que é bom. E se vem alguma coisa boa à nossa vida é porque vem dele, porque ele é que é o Pai das luzes, ele não falha, ele não muda, ele vai ser sempre bom. Vocês estão a ver, este é o contexto das provas. Provas em contraste com um Deus que é bom. E Tiago quer nos ajudar e convencer de que é possível isso acontecer. Que provas virão de Deus muitas das vezes para a nossa vida. Provas virão porque o diabo quer arruinar a nossa vida. Então cá não. E provas às vezes virão porque nós mesmos, porque nós fazemos escolhas às vezes que não devíamos fazer. Alguém percebe do que eu... Provas podem vir de vários níveis, de vários lugares diferentes. Mas uma coisa é certa, seja de onde ele vier, nós precisamos de converter aquilo que vem à nossa vida como uma prova, uma oportunidade de colocar a nossa fé em ação, para que a nossa firmeza cresça e a nossa alegria sobressaia. O diabo fica irritadíssimo. Você já viu que eu estar a passar por uma luta terrível? E há gente aqui que já passou por lutas terríveis. E ainda assim a gente, apesar da luta nos estar a espremer, em vez de espremer de nós lamento, lágrimas e tristeza, quanto mais somos espremidos, mais alegria e gozo sai. O diabo fica irritadíssimo. Alguém percebe do que eu estou a falar? Foi isso que aconteceu a Paulo e Silas. Foi isso que aconteceu a tantas pessoas. A Daniel na cova dos leões. Aos 3 aninhos, Daniel, quando eles foram enfiados dentro daquela fornalha de fogo ardente. Bom, e não estão a ver, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas assim, que passaram pelo desconfortável e que em vez de verem o desconfortável como uma oportunidade de saírem e deixarem Deus, ficaram ainda mais próximos de Deus. E o que é que sobressai deles? Alegria, gozo. Eles estão bem, paz, tranquilidade. Nesta manhã eu queria mostrar-vos então uma outra coisa que Tiago nos mostra, que nós precisamos de ter, ou se não tivermos, e vamos ver o que é que Tiago está a querer dizer com isso, nós devemos pedir a Deus, que é o que está lá no capítulo, no verso 5. A sabedoria. Então nesta manhã eu queria falar-vos um bocadinho acerca disso, de sabedoria. Sei que alguns olham para mim e dizem, este pastor vai falar de sabedoria, um homem com tão pouca sabedoria. Mas pronto, eu preparei-me, li a Bíblia e tal, então vou tentar. Então o Tiago vai dizer o seguinte lá no nosso capítulo, no verso 5. Se algum de vocês tem falta ou precisa, talvez a melhor expressão, comparando as diferentes versões, obrigado, a palavra melhor seria se alguém precisa. Porquê? Por causa do contexto. Lembra-te, estás a passar por uma provação e de repente tu és apanhado desprevenido, etc. E não sabes como lidar com aquilo. Ok? Então, antes de fazeres qualquer outra coisa, o que é que Tiago recomenda? Se não sabes como passar por isso que estás a passar, calma, aguenta os cavalos. Para tudo. É verdade, irmãos, às vezes tem que parar tudo. E hoje vou-vos apresentar 3 primas que se opõem, sobrepõem e bloqueiam a ação da sabedoria na nossa vida. E vocês depois vão perceber porque é que eu estou a fazer esta brincadeira. Porque às vezes nós deixamos que os cavalos continuem a correr quando eles deveriam ter parado para percebermos qual é o melhor caminho. E aí isso se chama sabedoria. Então, a princípio fiquei renitente em falar de sabedoria durante a prova. Pensei na sabedoria como resultado no final da prova. Tipo lição aprendida. Alguém percebe do que? Passei por isto, agora já passei. É verdade que fiz burrada, mas agora já aprendi a lição. Ficámos mais sábios, não era mau. Mas mais uma vez, quase segui a filosofia do mundo em relação à alegria. Bom, passa a prova, agora que acabou a prova é que eu posso ter alegria. Só que para Deus não tem que ser assim. Nós não temos que esperar pelo fim das coisas de braços cruzados e depois então nos alegrarmos ou depois então aprendermos, depois de termos partido e estragado tudo.
Deus quer que as coisas entre nós funcionem de forma diferente. Como é que lidamos com o desconfortável? Deus vai trazer desconfortável. Como é que lidamos com ele? Com alegria, mas também com sabedoria. Claro que sim. Então, como vimos, a alegria de Deus já está em nós. E essa alegria será a nossa força durante, não depois, mas durante a prova. Da mesma forma, e seguindo o ensino e raciocínio de Tiago, a sabedoria não tem que ser apenas o resultado de mais uma lição aprendida. A sabedoria é-nos dada por Deus, precisamente para sabermos como lidar com cada prova. Se nós não sabemos como lidar, há provas que nós já sabemos lidar com elas. Alguém está aqui? Não. Há provas que nós já sabemos lidar com elas. Por exemplo, sentar à mesa e comer uma boa picanha. Alguém precisa que se lhe explique como é que se faz? Alguém precisa? Espertos, então já estão a perguntar onde é que ela está. Não, a gente senta à mesa e já sabe, pega, só se for algum canhoto, mesmo alguns canhotos metem a faca na mesma na direita. Você sabe, garfo na esquerda, faca na direita, pôs outra vez os talheres, faz favor, Ângela. Guardanapinho por cima para não sujar. Agora pega-se então faca e garfo e começa-se a trinchar e a pôr aonde? Na boca. Há provas. Mas comer picanha não é uma prova. Há sítios que já não é uma prova, que é um prazer. Mas há sítios que a gente não sabe o que é que lá vem. É uma prova. Será que é mesmo picanha? Alguém sabe do que? Eu estou a brincar, mas sabe, há coisas que nós já não precisamos. Não é que não dependemos de Deus, mas há lições que nós já aprendemos. Há sabedoria que nós já aprendemos. Mas que não seja, como dizem aí, alguém disse este pensamento que eu acho que tem o seu interesse. Não é? Os inteligentes aprendem com os próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Não é? Vale o que vale, mas é uma verdade, a gente na vida depois vamos aprendendo. Olha, eu via como é que o meu cunhado punha os azulejos, ele nunca pôs, não começava no meio da parede, ou não começava não sei onde, ou não fazia assim. Não. Quer dizer, a gente vai adquirindo, à medida que vamos vivendo, vamos adquirindo sabedoria. Eu já vou explicar a diferença do conhecimento e da sabedoria. Claro que sim, o conhecimento, só não há sabedoria, mas a gente vai lá. Então, nós precisamos de perceber isso. Há situações em que nós não precisamos, mas há outras em que nós precisamos de facto de parar e dizer assim, eu não sei lidar com isto. Primeira discussão com a esposa, por exemplo. A gente não fala disso, que a gente acha que toda a gente nasceu ensinada para isso. Mas às vezes, se calhar, alguns são mais desenrascados e resolvem bem os problemas, mas há outros, se calhar, precisavam de pedir ajuda a alguém para terem sabedoria de alguém que já passou, para poderem lidar com aquela. Alguém percebe o que eu estou a falar, sim ou não? Então, é isto que Tiago está a fazer através de Tiago. Como é que tu lidas com o desconfortável? Tens que falar com Deus. Há situações em que tu vais ter mesmo que parar tudo. Dizer, Deus, fala comigo. E eu quero garantir-vos uma coisa, para os mais céticos nesta área. Deus fala mesmo connosco. Deus fala a nossa vida. Deus fala através do Espírito Santo. Deus fala-nos muitas vezes pela palavra. Só que a gente às vezes nem sequer abre. Como é que a gente vai? Como é que Deus fala? Lê a palavra. Ouve o Espírito. Ouve o pastor ao domingo. É verdade, irmãos. Sou eu, mas é verdade. Às vezes a gente está sempre a pôr na borda do prato, não é assim que se diz? Mas depois quando passa a gente diz assim, como é que eu não sei lidar com isto ainda? Porque simplesmente tu não foste adquirindo sabedoria, tu não dás ouvidos. Então Deus fala connosco através de um irmão, Deus fala connosco através de uma oração, através de um louvor, às vezes até de uma pessoa que nem sequer é crente, mas que chega ao pé de nós sem saber de nada, Deus usa como instrumento. Se Deus usou uma mula, porque é que não há de usar um cavalo? Oh, Ângela, para que é que foi logo essa cabeça assim tão forte? Olha, obrigadinho. Amém, Senhor, usa ou fala cavalo? Então, cada prova na nossa vida vem em tempos diferentes, por razões diferentes e certamente para trabalhar em nós, às vezes até em áreas diferentes. Para isso nós precisamos estar sensíveis e perceber se precisamos de pedir a Deus a sabedoria. Bom, temos que avançar. Because the time. Sabedoria não é saber tudo. Eu gosto disto. Esta é a minha melhor definição para mim mesmo de sabedoria. Sabedoria não é saber tudo, ou muito, ou de tudo. Sabedoria não é saber tudo, saber muito ou saber de tudo. Saber muito, de tudo ou tudo, pode ser apenas e só agora sim, conhecimento. E há pessoas que têm um excelente conhecimento sobre muita coisa e alguns até sabem tudo. Alguém aqui conhece um que sabe tudo? E a gente não pode falar de nada, aquele fulano, interrompe e começa a falar e mais ninguém fala porque ele sabe tudo. Já tem resposta para tudo. Parece um bocado... ninguém reage.
Cuidado, porque às vezes o conhecimento não é sabedoria. A minha humilde definição de sabedoria é aplicar o conhecimento que temos. Uma pessoa sábia é uma pessoa que aplica o conhecimento que tem. Aplica, vou repetir, aplica. Porque há gente que se conhece, sabe, mas depois não aplica. Os sábios, segundo a Bíblia, se vocês lerem, segundo a definição que eu vos estou a dar, vocês vão ver que faz todo o sentido. Sabedoria na Bíblia, Deus não exige, nem quer fazer de nós os que sabem tudo. Mas Deus quer fazer de nós pessoas com sabedoria. Deus não quer apenas que nós tenhamos muito conhecimento, mas que o conhecimento que nós vamos tendo, nós o coloquemos em prática. E isso é sabedoria. Eu posso não saber de tudo, mas o pouco que eu sei, eu aplico de forma correta. E isso é ser sábio. Simplifica, não simplifica, porque às vezes a nossa mentalidade, não sei se a vossa, mas eu digo a nossa, perdoem-me, muitas vezes é isso, a sabedoria, vou pedir sabedoria a Deus, agora eu fico um bocado como Salomão. Cuidado, nós passamos por Salomão provavelmente, mas cuidado, Salomão é uma figura, uma personagem extraordinária, fora do vulgar. Está bem? Por causa da oração que ele faz em relação a isso. E de facto Salomão torna-se um homem como nunca houve nenhum antes nem depois dele, com o conhecimento que ele tinha, mas também a prática, porque ele pôs em prática no reino. Então, mas trazendo para nós, aquilo que Deus, quando Deus quer trazer sabedoria à tua vida, não é para que tu fiques não é que tu te sentes na tal cadeira em que toda a gente vem pedir a ti conselhos porque tu és o sábio, ou a sábia. Os sábios no reino são aqueles que vão aprendendo, vão ouvindo, vão aprendendo e vão pondo em prática aquilo. Porque senão, onde é que está a sabedoria? Então, Deus diz-me como é que eu devo tratar a minha esposa, por exemplo. Eu sei. E há pessoas assim, alguém conhece pessoas assim que sabem de frente para trás e de trás para a frente, versículos de cor, Bíblia de cor, alguns até decoraram pregações do pastor tal de cor, eles sabem os pontos, o primeiro, alguém sabe do que eu estou a falar, mas depois na aplicação do dia a dia não conseguem. Se eu perguntar, vou fazer duas perguntas, ajudem-me, está bem? Quantos sabem que orar é importante? Já sabem qual é a segunda pergunta? Quantos costumam orar? Não respondas. Então, se eu sei que orar é importante, isso é conhecimento. Pôr a oração na prática é sabedoria. Quantos sabem que louvar a Deus, irmãos, nos fica bem, diz lá o salmista. Louvar a Deus é importante para o povo de Deus. Quantos sabem? Quantos costumam fazê-lo, de facto, de todo o coração? Nem sempre o fazer. Então, saber é conhecimento. Pôr em prática é sabedoria. Então, lembrem-se, Tiago está a falar de coisas práticas. Quando estás a passar no meio da prova, se não sabes como passar por ela, o que é que ele diz no verso 5? Então pede. Essa é a sabedoria que Tiago está a falar. Tiago não está a dizer, Deus, agora, é melhor, agora estás a passar por uma prova, pede sabedoria a Deus de como é que os astros foram criados. O que é que eu quero saber como é que os astros foram criados, ou em que dia, ou que horas, ou de que cor é que afinal são? Ou quantas galáxias é que existem? Se eu estou a passar por uma prova que não consigo pôr o meu pé no chão. Deixem-me dar exemplos assim simples. Alguém está-me a ouvir ou não? Alô? Sim ou não? Para mim este é um dos meus melhores momentos da semana, é poder falar para vocês e ver essas vossas caras a rirem. O que é que eu me interessa a me pedir, a perguntar? Deus! Como criaste os céus? E Deus responde com a minha palavra. E eu fico cheio de conhecimento. Porque Deus criou os céus com a sua, mas eu vou continuar a... Então o que eu preciso de Deus, como é que eu lido com isto? Esta aqui, como é que eu lido com isto? Neste momento, a sabedoria que eu preciso não é de como é que os céus foram criados, mas como é que eu lido com este problema na minha perna. E eu garanto-vos que Deus vai lidar com isto. Deus vai me dizer como fazer. Alguém percebe? Estou a ser mesquinho, estou a ser brincalhão demais, mas a sabedoria que Tiago está a falar é essa sabedoria do dia a dia. Agora aconteceu-me esta tragédia, fiquei sem emprego. Vou pedir a Deus sabedoria. Quando Jesus vier, como será o som da trombeta? Em que tom soará? Não quero saber quando tocar a trombeta, eu de certeza que vou ouvir. Eu quero saber como é que eu lido com esta situação agora em que eu perdi, estou sem emprego, eu não sei o que é que hei de fazer, eu ando irritado, eu ando chateado, eu não sei o que é, se vou ter dinheiro para pagar a renda. Alguém sabe do que eu estou? Eu preciso de sabedoria de Deus para lidar com isto. É isto que Tiago está a ensinar. Quando passares pela prova,
Lembra-te que é importante a prova. Verso 3, para que a tua fé seja provada, a tua perseverança tenha a oportunidade de crescer. 4, para que te tornes uma pessoa madura. Voltando ao 2, passa na prova com a alegria. Mas cuidado, porque vai haver provas mais difíceis do que outras. Ou então às vezes não são difíceis, simplesmente tu nunca passaste por ela. Ou estás a passar tu uma fase em que não estavas mesmo preparado para aquilo e não sabes como fazer. Então verso 5, pede a Deus, calma, não te adiantes, pede a Deus sabedoria. Como é que eu vou lidar com isto? Deus, agora surgiu-me este problema com o meu filho, eu sempre ouvi falar dos filhos dos outros. Daniela não está aqui com ela, não. Eu peço alguém se chiva, depois a gente fala. Sim, a Daniela sempre foi muito madura para a idade que tem, é verdade. A gente já lhe chama pretina há não sei quantos anos. Mas agora sim, ela está mesmo a entrar. Está sempre a mudar de humor. Sempre a dizer, filha, o que tu tens? Mas eu já percebi que não vale a pena perguntar a ela o que é que ela tem. Eu estou a aprender, eu preciso pedir a Deus, Deus dá-me sabedoria. Deus dá-me sabedoria para lidar com isso. Porque eu já ouvi dos outros, se calhar até já aconselhei outros. E não tem mal nenhum, irmãos, e nós devemos ajudar-nos uns aos outros. Só que em cada prova, provavelmente, algumas receitas que nós passamos uns aos outros servem, mas em alguns casos, porque as pessoas são diferentes, e Deus quer nos ensinar coisas diferentes, então como é que nós saímos dessa prova? Pede a Deus sabedoria. Vou brincar, está bem, Débora? Na boa. Volta e meia chateada, Débora, bora lá, vai, tu tens que entrar na equipa. E ela está na equipa, ela sabe, portanto estamos aqui. Pá, se calhar, às vezes a gente não sabe que resposta é que eu vou dar a ele. Que resposta é que eu lhe vou dar a ele? Calma. Pede a Deus sabedoria. E já está aí o meu segurança atrás de ti, vês? Pede a Deus sabedoria. Deus, o que é que eu digo? Porque às vezes a gente não está preparado para aquilo, ou a gente não está preparado para não sei o quê. Mas às vezes estamos preparados para cumprir aquilo que Deus quer na nossa vida, mas não sabemos. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? Pede a Deus sabedoria, Deus vai te dizer, Deus vai te revelar a resposta que tens que dar. Porque no momento certo, se tu abris a tua boca, o Espírito Santo colocará as palavras dele na tua boca. Bom, Jesus disse isso. Eu acredito na palavra. Deus vai te dar sabedoria. Eu não estou a saber lidar com o meu chefe. Como é que eu lido? Grande a prova que isto está a ser. Já não consigo. Eu não consigo entrar naquela sala. Pede a Deus sabedoria. Eu vou passar o Salomão um bocadinho para a frente, está bem? Mas toda a gente conhece a história de Salomão. Quando se fala de sabedoria na Bíblia, deixem só dar um toque, está bem? Para não roubar muito do vosso tempo. Salomão, claro que é uma das pessoas principais. Primeiro por causa da forma como a sua história começa. Alguém sabe como é que a história dele começa? Salomão é filho de Davi, daquela relação tramada, não é? Que ele teve com Batseba, mas foi Salomão que é escolhido por Deus. Deus faz coisas, precisamos mesmo de sabedoria, para ter, às vezes até para lidar com Deus. Oh Deus, eu nunca escolheria aquele. Bom, mas se a gente ler a história vai perceber porque é que tem que ser. Também os outros não servia nenhum. Mas Salomão, quando ele assume o trono, Deus fala com ele num sonho. E Deus pergunta-lhe, aliás, Deus declara, parece o gênio da lâmpada, não é por isso que alguns depois às vezes baralham e pensam que Deus é o gênio. Deus aparece num sonho e diz, pede-me o que quiseres, o que tu quiseres. E Salomão, vocês já estão a pensar, e se fosse comigo? Salomão, eu penso que Salomão tirou um tempo para pensar. Porque a resposta que ele dá não é uma resposta que qualquer pessoa dá assim de ânimo leve. Salomão, isto sou eu, está bem? Sou eu. Porque quando Salomão responde, Salomão diz a Deus, Deus, eu quero sabedoria. Porque eu vou ter que lidar com este povo, eu vou ter que entrar e sair de guerra, eu vou ter que lidar com muita coisa. Tem que se organizar este povo. Houve problemas que vêm de trás ainda de Davi, de outros filhos. É uma questão de lermos a história. Salomão percebe que Salomão podia ter pedido riqueza, fama, anos de vida. Está lá tudo. Depois posso usar os textos onde isto aparece. E Salomão, de facto, a única coisa que pede a Deus é dá-me sabedoria. E Deus volta a falar a Salomão e diz, olha, que coisa boa tu pediste. Tu podias ter pedido anos de vida, podias ter pedido fama, podias ter pedido glória, podias ter pedido riqueza, podias ter pedido tantas outras coisas, mas tu pediste tão bem, pediste sabedoria. E porque pediste sabedoria, vou-te dar tudo aquilo que tu não pediste. Porque precisas e porque mereces. E Salomão recebe. E diz a Bíblia que como Salomão nunca houve, nem antes nem depois dele, um rei a cuidar daquele povo. É no tempo de Salomão que a moda, por exemplo, dos servos, dos empregados, daqueles que trabalhavam dentro do palácio, vestissem todos igual.
Quando a gente às vezes vê em algumas lojas, em algumas empresas, aí a todos igual. Foi Salomão que inventou isso. Leiam lá, está lá. Foi ele que mandou fazer vestidos para uns e vestidos diferentes para outros. Então, vinham reis e rainhas de outros sítios para virem não apenas ouvir Salomão, a sabedoria do homem. O homem falava de plantas e de insetos. Está lá, é espetacular. Ele falava dos animais, como mais ninguém. Eu pergunto, como é que Deus deu-lhe uma capacidade extraordinária a Salomão. Provavelmente o brindou pela humildade e simplicidade de Salomão ao pedir-lhe sabedoria. E eu acredito que há um princípio aí. Quando nós pedimos sabedoria a Deus, sim, Deus não nos vai agora, assim, do nada, a gente fecha os olhos e diz, Deus dá-me sabedoria. A gente abre e sabe falar de todos os mistérios da vida. Não. No caso de Salomão era necessário, ele era um rei. Isso atraiu muitos povos, ajudou muito o próprio povo de Israel para a guerra e para outras coisas. Claro que Deus não vai fazer isso, mas há um princípio. É que quando nós somos humildes para pedir sabedoria a Deus, Deus sempre nos dá mais do que aquilo que nós pedimos. Paulo vai encerrar isto não falando da sabedoria, mas em tudo, que Deus sempre faz abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou até pensamos. Salomão cumpriu-se isso na vida dele. É Salomão que escreve, por exemplo, o livro de Provérbios. À exceção, se eu não estou em erro, e perdoem-me se estiver errado, mas não estou. Os dois últimos capítulos, 30 e 31, que foram escritos por outros dois reis diferentes. Mas é Salomão que escreve todos aqueles capítulos. É Salomão escreveu, 3.000 provérbios e 1.005 canções. Está na Bíblia, está lá escrito. Está lá escrito tudo na Bíblia. Eu posso vos dar as referências agora no final. Então, Salomão tinha uma capacidade de desenvolver pensamento, só que Salomão não ficou apenas pelo conhecimento. Salomão começa a colocá-lo na prática. Quando vêm duas prostitutas ter com ele, com um bebê. Alguém conhece essa história? É famosíssima, isso é famosa. Elas vêm e uma diz o filho é meu e a outra vem e o filho é meu e a criança no meio daquilo e o filho é meu. Vocês estão a imaginar o urso peluche, não é? Sendo puxado de um de cada lado. É meu. E Salomão diz, é alto, parou o baile, acabou. Tapar a música, parou tudo. Ninguém dança mais. E Salomão tem um discernimento, cá está a sabedoria, vê-se não apenas pelo raciocínio fantástico e fabuloso que Salomão tinha, mas pela forma prática com que ele solucionava e trazia respostas de Deus para o seu dia-a-dia. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E é isso que a igreja tem que fazer, irmãos. Como é que passamos, como é que lidamos com a prova? Com sabedoria, com o discernimento de Deus, agindo como Deus agiria. Obrigado pelo vosso amém. Vocês são ricos nos améns. Isto não se paga. O gasofilaço já passou há que tempos. Salomão tem o rasgo, ele diz, olha, deixa eu dizer assim, tu aí, traz a espada. E lá vai ele com a espada. Deixa eu dizer assim, metade do frango para cada um. E sim, ninguém se queixa. E quando ele vai cortar a criança ao meio, uma delas, não, agora quem manda parar sou eu. Para tudo. Não, eu prefiro que o menino viva. Entrego a essa mulher. Salomão disse, não, tu é que o vais levar, porque o filho é teu. Uau! E esta foi a primeira história. Depois os irmãos vão lendo o resto das histórias de Salomão. Toda a gente vinha ter com ele, para se aconselhar, para ouvir, para aprender, para levar para os seus reinos. Irmãos, a igreja precisa de ser isso, irmãos. A igreja precisa de ser o lugar da sabedoria. Não é da sabedoria em que o pessoal senta-se aqui à volta e depois está aqui um fulano como eu. Tem que começar a andar mais bem vestido, se for assim, não é? Um ar mais de sabedoria, mais de sábio, em que toda a gente vem ouvir, que maravilha ouvi-lo. Mas pode ser uma bênção ouvir, mas se nós não colocamos em prática aquilo que ouvimos, nós ficamos apenas gordos de conhecimento, mas fracos na sabedoria. E essa é uma das razões porque é que tanta gente no meio da prova desfalece. Porque em vez de pedir a Deus sabedoria, eles desistem. Deixem falar-vos das 3 primas. Querem conhecer 3 primas que eu hoje trouxe? Há 3 primas que andam sempre juntas. Eu amo pregar, mas cada vez é mais exigente, porque vocês são muito exigentes. E eu procuro formas de apresentar, tentem ser criativas para vocês, uns se rirem, outros chorarem e outros irem embora. Espero que não. Então quero apresentar-vos 3 primas. E se calhar alguns de nós vamos nos identificar com elas. Nem sempre elas andam juntas, mas ambas se opõem no caminho da sabedoria. Tantas vezes têm sabotado o trabalho da sabedoria. Quero apresentar-vos a dona improvisação, a senhora dona precipitação e a dona desistência. Já ouviram falar delas? Elas não são irmãs, porque não são iguais, mas são primas. A dona improvisação, a dona precipitação e a dona desistência. Talvez alguns de nós as conhecemos bem.
tão bem, ou até melhor que a sabedoria, infelizmente. O diabo não só tentará roubar a alegria do nosso coração, mas tentará nos afastar da sabedoria. Ouçam com ouvidos de ouvir. Eu sou brincalhão, mas considero-me profeta de Deus. O diabo não só tentará roubar a alegria do nosso coração, ele tentará afastar-nos da sabedoria. Aliás, o diabo até não se importa que tu andes alegre com Deus, desde que não saibas como reagir corretamente diante das adversidades. Ele não se importa que tu estejas a dizer, mais uma prova, venha ela, o Senhor é comigo, o Senhor é o meu Deus, e cantamos, e blá, blá, blá. Mas depois quando chega a hora, ou improvisamos, ou precipitamos, ou desistimos, quando deveríamos ter parado para ouvir a voz de Deus. O diabo não só tentará roubar a alegria, como tentará afastar-nos da sabedoria que Deus quer trazer à nossa vida. Ele procurará com todas as suas artimanhas e truques levar-nos a ter uma caminhada triste, ouve com ouvidos de ouvir, mas também frustrada. Triste, mas também frustrada. E às vezes encontramos tantos crentes frustrados. Eu gostava que na nossa casa não houvesse gente nem triste nem frustrada. Primeiro porque a alegria do Senhor, e não tens de viver frustrado, porque Deus quer trazer-te sabedoria. A frustração nasce em corações que não têm sabedoria. Eu sou um homem frustrado quando eu não lido bem com as coisas à minha volta. Porque digo, devia ter feito assim e não fiz. Quem se identifica comigo? Devia ter ficado calado e não fiquei. Improviso. Precipitação. Ou então simplesmente estamos a passar a prova. Isto está a ser demais para mim. Não quero saber disto. Vou-me embora. E desistimos. E nada traz mais frustração do que improviso, precipitação e desistência. Nada traz mais frustração. E o diabo fará de tudo para que nós sejamos pessoas tristes e frustradas. E eu pergunto, mas não respondam, quantos de nós nos sentimos tantas vezes frustrados na nossa relação com Deus? Porque reconhecemos que falhamos em tantos momentos. Ou seja, em algumas provas ou em muitas provas, nós não conseguimos passar por elas como sabemos que Deus queria que passássemos. Porquê? Porque das três uma, lá estão as primas. Ou improvisamos, ou nos precipitamos, ou simplesmente desistimos. Quando deveríamos, segundo o conselho de Tiago, para tudo, para os cavalos, e pede sabedoria, não improvises. Ele estava enrascado e eu precisei de me desenrascar. Cuidado, esta palavra não é bonita, perdoem-me dizê-la, está bem? Mas ela é comum no nosso dia a dia. Não era bem aquilo que eu queria fazer, mas eu tive que improvisar. Para quê? Porque agora improvisaste, agora alguém vai ter que vir atrás, desmanchar tudo o que tu fizeste, para fazer tudo. Alguém sabe do que eu estou a falar? E pior ainda, é que às vezes ainda dá para voltar atrás e refazer. O problema é quando já não dá para voltar atrás e já só ficam marcas, cicatrizes por causa da improvisação. Outras vezes precipitamos. Se alguém se identificar, começa a ouvir a voz de Deus nesta manhã. Às vezes precipitamos. Falaste com Deus acerca disto? Não, mas eu precisava dar uma resposta. Eles começaram a pressionar e eu tive que responder. Mas tu ouviste Deus a falar sobre? Não, perguntaste a alguém, falaste com o pastor, falaste com o teu pai, falaste com alguém que te podia dar um conselho. Não, então precipitei-me e agora não posso voltar atrás. Então. Mas tu não sabias que devias ter orado, o conhecimento estava lá. Tu não sabias que devias ter ligado para alguém, ter ido ter com o pastor ao gabinete, fechado lá dentro. Claro que sabia, isso é conhecimento. Mas e sabedoria, que era ter posto isso na prática? Então precipitamos. Se eu perguntasse aqui quantos de nós já improvisamos e depois nos arrependemos? Quantos de nós aqui já nos precipitamos e nos arrependemos? Quantos de nós aqui já desistimos de alguma coisa? Simplesmente porque não sabíamos como lidar com ela. O que é que Tiago nos ensina? Se não sabes lidar com a prova, não improvises, não te precipites, nem desistas. Pede sabedoria a Deus. Isso pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês. Tens de confiar nos timings, no tempo de Deus. Não improvises. Eu já não sei o que é de fazer com o meu marido, não sei o que é de fazer com os meus filhos. Não improvises, não inventes. Às vezes é melhor parar tudo. Às vezes é melhor fechares como Jesus. Às vezes é melhor fazer aquilo que Jesus... Às vezes, nem sempre, mas às vezes é melhor fazer aquilo que Jesus diz, não é? Fecha quando orares. Fecha lá a porta do teu quarto. Que é para quê? Que é para não trazeres
nada que te possa influenciar. Deixa lá o filho, deixa lá o patrão, deixa lá o problema, deixa lá. Fecha-te no teu quarto. Esse Jesus está. Fecha-te sozinho, tu e Deus. Porque é a única forma de tu receberes sabedoria e ouvires claramente a voz de Deus sobre e para aquele situação. Deixem fazer, agora estamos só a ver de forma negativa. Quantos aqui gostava que dessem, quantos aqui alguma vez, em algum momento, vocês já pararam para ouvir a voz de Deus? Deus falou à vossa vida, seja de que forma foi, e vocês receberam direção de Deus para essa situação, para saírem dessa prova. Há aqui alguém que já recebeu essa sabedoria? Não, levanta o teu braço bem alto, olha à tua volta. Há aqui provas vivas de que em algum momento nós precisamos de parar de improvisar, de nos precipitarmos e de dizer, porque vocês sabem, estas primas são filhas, não são filhas nossas, são geradas em nós. Deus não improvisa em nada. Mostrem um momento só em que Deus tivesse improvisado. Tudo o que Deus faz é planeado, pessoal. Tudo o que Deus faz é planeado. Pode-nos parecer a nós, Jesus vai curar um cego e cospe no chão e faz aquilo. Não, aquilo foi ali de repente, não foi nada de repente. Porque Ele não faz nada sem ter pensado primeiro. Porque é que no primeiro dia Ele faz uma coisa, no segundo dia Ele faz outra, no terceiro dia Ele faz outra, e Ele vai fazendo cada coisa no seu dia lá em Gênesis? Porquê? Porque Deus é um Deus de plano. Deus é um Deus de cadência, de espaço, cadência. Há uma cadência na forma como Deus trabalha. Porque Deus sabe onde Ele quer chegar, como quer chegar, qual é o fim que Ele quer dar àquilo que Ele está a fazer. Por vezes nós não sabemos. Então, porque nós não sabemos, qual é a nossa tendência? Improvisamos. Improvisamos respostas, improvisamos com as mãos, improvisamos. E depois pagamos nós e pagam aqueles que estão à nossa. Alguém sabe do que eu estou a falar esta manhã? Às vezes precipitamos nas respostas. E depois queremos ter razão, mas eu também só reagi assim, porque também ela também me disse aquilo. E eu, pronto, olha, eu tenho o coração ao pé da boca, então olha, ou arranca-o, ou bebe um copo de água para ele ir para dentro. Porque senão a tua precipitação um dia pode ser a tua precipitação, que é a mesma palavra de alguém que cai. Outros desistem. Não estou para lutar mais isto. Desistem do casamento, desistem dos filhos, desistem da igreja, desistem do pastor, desistem de Jesus, desistem dos sonhos, desistem porque chegaram a um momento e eles não souberam como atravessar aquilo. E eles esquecem-se. Essas pessoas, não nós, essas que desistem, eles esquecem que nós temos um Deus, que se nós formos a Ele e lhes pedirmos sabedoria, Ele dá a todos, sem cobrar nada por isso. E dá de forma generosa. Não te esqueças que não há parede, não há porta trancada que Jesus não possa passar. Eu assisti à pregação do pastor Nuno Ornelas, está bem? Eu sou pastor, mas eu também ouço mensagens dos outros. E Jesus entrou diante dos discípulos, ninguém abriu a porta. Jesus não precisou de abrir a porta. Alô, alguém está aqui ou não? Mas Ele atravessou a porta. Ele não apenas sabia, tinha o conhecimento, tinha um corpo transformado. Ele foi sábio ao usar esse corpo transformado. Então, quando tu estiveres diante de uma parede que não tens como ser, mas Daniel, eu não tenho mais solução. Provavelmente vai haver muitos momentos assim. Não há como. Não há como ultrapassar isto. Não há como sair disto. Para nós. Para nós. Há pessoas que já sentaram no meu escritório, eu já falei com elas num café, e eu tive que lhes dizer, porque sou um homem, eu disse, olha, eu não tenho solução para ti. Eu não sei o que tenho de dizer, mas há uma coisa que eu tenho, são 2 ouvidos, eu posso ouvir-te. Segundo, há outra coisa que eu sei, é que Deus pode. Já houve situações que eu aconselhei, que eu dei a melhor palavra do mundo e ajudou a resolver certamente. Mas houve situações em que eu fiquei calado, porque eu não tinha como abrir a porta. Alguém sabe do que eu estou a falar? Mas caramba, mas aí não chegou o fim. Esse é apenas o princípio do mover de Deus. Porque quando nós não sabemos como passar aquela prova, passar naquela prova, ultrapassar, vencer aquela prova, então para tudo. E diz, Deus, eu preciso de passar isto. A minha fé tem que ser provada. A minha perseverança tem que continuar a crescer. Eu não vou improvisar. E há gente que improvisa. Não passo por aqui, vou por ali. Só cuidado quem se mete por atalhos. Às vezes mete-se em trabalhos. Eu não me vou precipitar. Também não vou desistir. Deus dá-me sabedoria para lidar com isto. Agora apareceu esta doença na minha vida. Pastor, o que é que eu faço? Calma. Não improvises, não te precipites. Não desistas. Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus trazer sabedoria para tu lidares com isso.
Esta é a sabedoria que Deus quer trazer à vida do seu povo, irmãos. A sabedoria de Deus não é a sabedoria que nos faz saber tudo. Muito. Ou de quase tudo. Aqui que ninguém nos ouve. E o pessoal que veio das outras igrejas não digam a ninguém. Também não levem isto para lá. Mas há muitos crentes por aí assim. Eles sabem tanto, meu Deus. São poços. Eu acho que contei isto e perdeu mais uma vez. É para aqueles que nunca ouviram. Mas havia um irmão. Olha, depois dessa conversa nunca mais veio. O Senhor o guarde e abençoe. Eu desejo o melhor para todos, a sério. Se uma vez parou à minha frente. Mas não era acusatório, não para mim, porque eu sou pastor, o homem tem algum respeito. Não sei, acho eu que tinha, não sei. Mas também se não respeitava as ovelhas, também não respeitou o pastor. Bom, mas um acusatório porque os outros, ele achava que os outros... Eu, são 3 da tarde, só hoje já li 10 capítulos da Bíblia. Assim, 10 capítulos. Comecei a pensar cá para mim. Bom, de ler 10 capítulos é porque não tinha nada a fazer. Desculpem lá, irmãos. Irmão, não está a brigar com... Não. Não há nada na Bíblia que diga que eu tenho que ler 10 capítulos por dia ou 15. Eu até posso ler 100 se eu quiser, se eu tiver tempo para isso. Mas, ouça, porque é que adianta eu estar a ler 10 capítulos da Bíblia se eu depois não me lembro? Ou pior, se eu não ponho em prática um versículo? Eu disse aqui, olha, eu respirei fundo, pedi sabedoria a Deus, para não dizer estes meus disparados, que só digo a vocês porque estou em casa. Mas olhei para ele nos olhos e disse, irmão, mas para que 10 capítulos? Depois o irmão põe isso tudo em prática, logo no mesmo dia. Isso é como alguém come, não sei, quantas comes pão de manhã, Ana? Sim, quantos pães comes de manhã? Um pão. Com manteiga e fiambre. É rica, o meu é só com manteiga. Um pão com manteiga. Agora imaginem que a Ana faz assim, bom, amanhã é segunda, vou comer. Porque março tem 31 dias, vou comer já no mesmo dia 31 pães. Para que é que vai comer os pães do mês inteiro quando deveria só comer um por dia? O que a satisfaz, a sacia e a faz andar naquele... Alguém percebe do que eu estou a dizer, sim ou não? Isso não é sabedoria. Comer os 31 pães no mesmo dia não é sabedoria. Alguém vai dizer, então e depois amanhã já está a tocar um alarme, não sei se há uma bomba, não tem ninguém terrorista. É que pelo menos avisem-nos que é para a gente se converter todos antes de se explodir. Hein? Pode haver aí algum que esteja mais dividido na fé. Vocês estão-se a rir, mas isto pode acontecer. Isso, respira fundo. Não improvises, não te precipites, nem desistas agora. Se a bomba explodir, vamos ver-nos no céu. Não? Claro que sim. Eu vou para o céu se morrer. Deus quer trazer-nos sabedoria. Se aquele homem, irmão, então, mas para que tanto capítulo logo num dia? E depois isso depois é posto em prática. E foi-se embora. E o Senhor o abençoou e o dirigiu pelos seus caminhos. Não é sabedoria, irmãos. Encher-nos de conhecimento. Cuidado, irmãos. Eu não quero perder mais tempo com isso, nós temos que ir embora. Mas houve com ouvidos de ouvir. Cuidado. Sim, Deus traz-nos conhecimento. Deus traz-nos oportunidade, como domingos de manhã, por exemplo, para nós virmos ouvir a... E quando nós estamos aqui, nós não estamos a receber sabedoria. Nós estamos a receber conhecimento. E quanto mais conhecimento temos, o conhecimento traz uma coisa. O conhecimento traz-nos responsabilidade. Porque quanto mais sabemos, mais responsabilidade temos de saber como nos conduzir. O Salmo 32, verso 8, diz mais ou menos o seguinte: é Deus a falar com David, depois de David mostrar que o seu coração estava feliz por ter sido perdoado. Ele diz, instruir-te-ei, guiar-te-ei pelo caminho em que deves andar. Deus quer guiar-nos. A minha pergunta é, como é que Deus nos vai guiar? Da cá, Ana. Eles são desejosos de conhecer. Vocês já conhecem a Ana? A Ana faz um trabalho brilhante com a Ruth na classe dos mais pequeninos. Uma salva de palmas para ela. E volta e meia elas trocam para que possam também ir ouvindo a palavra. Como é que será que Deus... Como é que Deus nos instrui e nos guia? Como é que a gente guia alguém? Assim? Aqui, vai para a direita, pá! Irra, que é burra, vai contra o pó. Como é que Deus nos guia? Como é que Deus nos guia? Não será assim? Não será assim que Deus nos guia? Como é que Deus nos guia? Deus empurra-nos? Ou Deus mostra-nos caminho? Alô? Ou Deus mostra-nos caminho? Não, um excelente exemplo para mostrar como às vezes nós somos teimosos. E nós saímos da caminhada que Deus nos está a mostrar
E a coisa às vezes corre mal. Deus abre caminho para nós. Deus instrui-nos. Só que a gente às vezes não lê. A gente espera pelo momento da prova. Obrigado, Ana. A gente espera pelo momento da prova e depois... Eu quero dizer, irmãos, em cada domingo, em todos os dias, Deus está a guiar a nossa vida. A pergunta é, nós estamos a segui-lo? Segundo, Deus está a instruir-nos vez após vez. Até para percebermos que a sua vinda está próxima, Ele deixou sinais descritos na palavra para nós estarmos apercebidos. Só não vê, só não sabe quem não quer. Mas aonde é que está a sabedoria? Quando nós pegamos naquilo que Deus faz chegar até nós e colocamos em prática. Por exemplo, Deus diz, ama... Oi? O teu próximo. A minha pergunta é, esse é o conhecimento. A pergunta é, o que é que nós estamos a fazer como sábios? A pôr a palavra em prática. Quantas pessoas próximas que precisam de amor, nós estamos mesmo a amar? Deixem-me fazer a pergunta de outra maneira. Quantos sabemos que devemos amar o próximo, mas estamos sedentos de amor? Sempre. Isso não é sabedoria. E depois vivemos, como eu comecei a dizer, frustrados. Tristes e frustrados, porque nós não acertamos. Mais uma oportunidade que eu perdi. Devia ter amado o Rodrigo, agora não pode vir estar a trabalhar. Hoje devia ter dado um abraço, mas depois precisava de ir muito à casa de banho, estava tão aflitinho, tive que ir primeiro eu. E quando voltei para trás ele já se tinha ido embora. Que sabedoria está em pôr em prática aquilo que Deus traz à nossa vida. A Bíblia não diz apenas para amar o próximo, a Bíblia diz, por exemplo, para nós amarmos os nossos inimigos. Sabedoria é pôr isso em prática. Sabedoria é a Bíblia dizer que nós temos de dar água a quem tem sede. E ficamos felizes. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Nós temos de dar água a quem tem sede. Mas Jesus disse, quem tem sede vai a Ele e beba. E a gente nega. Alguém percebe do que eu estou a falar? Igreja, eu quero que nós saiamos daqui gente sábia. E gente sábia não fica sábia por uma imposição de mãos. Fecha os olhos, Rodrigo. Abana a cabeça. Mais devagar, senão salta a sabedoria. E agora abres os olhos e diz, é um homem bué da sábio. Isso não existe, irmão. Isso não existe. A sabedoria de Deus, irmãos, é diferente da sabedoria dos homens. Paulo diz isso aos Coríntios. A sabedoria dos homens é uma loucura. Aliás, a sabedoria de Deus é que parece loucura aos olhos dos homens. Porque os homens querem saber muito, ao mesmo tempo, sobre tudo, para nada. Deus quer que nós saibamos um passo de cada vez. Para que é que eu me interessa saber como é que eu vou conseguir amar muito bem os meus vizinhos, se eu não consigo amar as minhas filhas lá em casa? Para que é que eu vou me pôr agora a tentar aprender a tocar bateria, se eu ainda não toco de jeito o piano já há mais de 20 anos que arrasto os dedos naquilo? Sabedoria nós pegamos naquilo que Deus faz chegar à nossa vida, Ana. Naquele pão todos os dias e agradecer-lhe por ele. E amanhã, e se amanhã não tiver pão? Para, calma. Não improvises. Não te precipites. Não desistas. Pede a Deus sabedoria. Joana, para de improvisar, de precipitar e desistir. Pede sabedoria de Deus, como é que eu lido com isto? Há gente que gostava de casar e que ainda não conheceu o príncipe encantado ou a princesa. Não te precipites, pá. Nem improvises. Também não desistas de procurar. Pede a Deus sabedoria. A gente gostava de ter outras oportunidades na vida. Não quer tocar na sensibilidade de ninguém, mas deixem. Já sabem que isto faz parte das minhas veias proféticas. A gente queria ter filhos, a gente queria ter outro trabalho, a gente queria ter outra vida. Não te precipites. Não improvises, nem desistas. Pede a Deus sabedoria. Como é que eu vou lidar com isto, pá? O meu casamento está por um fio. Não improvises. Não te precipites, também não desistas. Pede a Deus sabedoria. A minha fé tem sido tão fraca. Sempre aos altos e baixos. Se calhar está na hora de teres que parar de improvisar e de precipitar com Deus. Às vezes dizes aquilo que não cumpres. Às vezes fazes um grande ensaio aqui no culto, fechas os olhos, levantas as mãos, até pões lágrimas e tudo. Improvisas. Não é por mal, mas improvisas. E alguns até se calhar já quase desistiram. Se calhar há pessoas que não estão aqui esta manhã porque chegaram à conclusão, melhor é desistir. Esta manhã aquilo que nós precisamos para lidar com a prova é de sabedoria. Sabedoria, como é que eu lido com isto, pastor? Ora a Deus, pede a Deus, Deus vai trazer lucidez.
Deus vai trazer lucidez. Deixem-me terminar com esta palavra. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, disse João. Deus é luz. Deus é claro, Deus é lúcido. Deus não é Deus de confusão. Tiago vai dizer isso mais à frente. Deus é bom. Tudo o que é bom vem do Pai das luzes. Então, o que Tiago quer dizer com isso é: pede sabedoria. Deus vai te levar por um caminho bom. Deus quer te dar um final bom. Porque Deus tem o melhor para ti. Mas não te precipites, não improvises, nem desistes. Porque nestas 3 primas Deus não pode intervir. Porque quando improvisas, és tu que improvisas. Quando precipitas, és tu que precipitas. Quando desistes, és tu que desistes. Deus não pode intervir. Mas quando tu pedes sabedoria, Deus não só te dá sabedoria, como Ele começa a intervir. Ele começa a abrir as portas, Ele começa a desbloquear, as muralhas começam a cair e Ele começa a te dar sabedoria para tu passares por tudo isso. Esta manhã fica de pé. A presença de Deus. Obrigado pela vossa atenção.